E aí, tudo bem? Dando seguimento à nossa série de vídeos sobre as 4 operações, hoje vamos falar sobre subtração. A ideia básica dessa operação matemática está atrelada ao ato de se tirar uma quantidade de outra quantidade já existente. E esse conceito de retirada ou perda de quantidades, você há de concordar comigo que é algo muito presente no nosso dia a dia. Afinal, quem nunca teve aquela sensação de alguma coisa que eu coloquei aqui não está mais? Imagine, por exemplo, um dado recipiente onde foram colocadas 8 maçãs. Em algum momento depois foram retiradas 3 maçãs do meio dessas 8. Sem nenhuma dificuldade, você prontamente vai me dizer que ficaram apenas 5 maçãs. Isso nos diz então que 8 menos 3 é igual a 5. A quantidade já existente de maçãs, o 8, recebe o nome de minuendo. E a quantidade que foi retirada, 3, nós vamos chamar de subtraindo. O resultado dessa operação, 5, é chamado diferença ou resto. Uma outra ideia associada à subtração é quando temos uma quantidade e queremos atingir uma quantidade maior do que a que temos. E para isso, claro, é necessário saber quanto falta para chegar lá. Ainda aproveitando o ensejo das maçãs, digamos que agora eu tenha 3 maçãs, mas que eu preciso de 8. Quanto falta para eu ter 8 maçãs, sendo que eu já tenho 3? Imagino que ainda sem nenhuma dificuldade você responda que faltam 5 maçãs para que eu finalmente tenha 8 como eu preciso. Observe que para essa situação, a conta é exatamente a mesma da situação anterior. 8, quantidade que eu quero, menos as 3 que eu já tenho e por isso não vou precisar comprar. Portanto, 8 menos 3 é igual a 5 maçãs que eu vou precisar ainda conseguir. A simplicidade e rapidez de se chegar ao resultado 5, como você pode notar, se deve ao fato de que o minuendo e o subtraendo são números pequenos. E ainda que as maçãs não estivessem ilustradas no vídeo, seria fácil contando na mente ou nos dedos chegar ao resultado. Entretanto, para situações onde temos números bem maiores como minuendo e subtraendo, 329 menos 114, por exemplo, nós vamos agrupá-los de forma semelhante ao que fazemos na adição. Vamos colocar sempre o minuendo, que é o número maior, em cima, o subtraendo, que é o número menor, embaixo, e vamos subtrair coluna por coluna. 9 menos 4, 5. 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. Portanto, a nossa diferença, também chamada de resto, nesse caso é 215. Muito fácil, não é? Agora vejamos uma situação que ocorre na maioria das subtrações, e 2 métodos distintos de tratar com ela. Para isso, vamos supor um caso onde temos 2.536 menos 978. E como já aprendemos, o número maior, o minuendo, vai em cima, e o menor, chamado de subtraendo, embaixo. Observe também que suas colunas de algarismos são organizadas da direita para a esquerda. E já já você vai entender por que eu dei esse afastamento entre os algarismos ao agrupar os números dessa forma. Feito isso, vamos começar. E note que de cara a gente já se depara com um caso inusitado, porque temos 6 menos 8, o que indica que se deve tirar 8 de 6, algo impossível. É como se, voltando para o caso lá das maçãs do início, eu dissesse que tinha 6 maçãs e das 6 eu tirasse 8. É completamente sem sentido tirar uma quantidade maior do que a que temos. Então, nessa situação, como antes dito, nós podemos proceder de 2 formas. Uma delas é, para que o 6 se torne um número grande o suficiente a ponto de se poder retirar 8 dele, nós dizemos que ele toma emprestado uma unidade do número que está à sua esquerda. Sim, é isso mesmo. Portanto, o 3 que está à esquerda do 6 vai ceder uma unidade a ele. E como o 3 perdeu uma unidade, ele vai se tornar então 2, visto que 3 menos 1 fica 2. Esse algarismo 1 correspondente a uma unidade que o 3 cedeu, quando recebido pelo 6, não vai fazer ele virar 7. Isso porque ele não vai chegar somando. Ele vai simplesmente se juntar ao 6 formando o número 16. Note que 16 menos 8 é uma conta possível, pois o 8 não é maior que o 16. Então, 16 menos 8 é igual a 8, que vem aqui para baixo como resultado dessa primeira coluna. Próxima coluna, nós teremos 2 menos 7, que é a mesma situação que acabamos de lidar na primeira, retirar um número maior de um menor,
o que é impossível. E você já aprendeu que nessa circunstância, o número menor em questão, aqui o 2, pega emprestado uma unidade do número que está à sua esquerda. Nesse caso aqui o 5, que ao perder uma unidade se torna 4. E o 1 cedido pelo 5, ao encontrar o 2, faz ele virar 12. Então, temos 12 menos 7, que é igual a 5. Próxima coluna, 4 menos 9. A mesma situação de ter que tirar um número maior de um menor. Então, o 4 vai pegar emprestado uma unidade do 2 que está à sua esquerda. O 2, ao perder, essa unidade vai virar 1. E o 1 que ele perdeu vai se juntar ao 4, fazendo ele virar 14. Logo, 14 menos 9 é igual a 5. Por fim, 1 menos nada, já que não tem ninguém mais aqui na coluna dele, continua 1. Portanto, nosso resultado chamado de diferença ou resto é 1558. E como eu antes disse, são duas maneiras que temos de se resolver esse tipo de situação, onde ao tentar subtrair os algarismos das colunas formadas, temos um valor maior a ser retirado de um menor. Portanto, vamos fazer a mesma conta por outro método. E claro, para ele se provar como correto, deve dar o mesmo resultado. Como você já sabe, retirar 8 quando só se tem 6 é impossível. E para tornar essa conta algo possível, esse 6 vai ganhar um algarismo 1 que vai se juntar a ele formando o número 16. E isso agora por esse segundo método, sem pegar emprestado de ninguém. Nós que vamos determinar esse 1 ao lado do 6, formando 16. Feito isso, teremos 16 menos 8, que é 8. Fácil, não é? Não precisa, como eu falei, pegar esse 1 emprestado de ninguém. O último detalhe desse procedimento, e que requer uma certa atenção, é que toda vez que determinamos esse algarismo 1 ao lado de um número para tornar a conta possível, como fizemos aqui, o algarismo de baixo da próxima coluna, nesse caso aqui é o 7, vai aumentar em uma unidade, nesse caso virando 8. Sim, o 1 que nós determinamos para tornar o 6 um 16, depois foi somado ao número de baixo da próxima coluna, fazendo o 7 virar 8. Próxima coluna, nós temos então 3 menos 8. E novamente, tirar 8, um número maior de 3, um menor, é impossível. Portanto, vamos repetir o processo da coluna anterior. Vamos determinar um algarismo 1 ao lado do 3, que vai fazer ele virar 13. 13 menos 8 é igual a 5. E como antes dito, toda vez que nós determinamos um algarismo 1 para tornar a conta em uma coluna possível, como aqui fizemos, tornando o 3 em 13, o número de baixo da próxima coluna, aqui o 9, vai ser aumentado em uma unidade, e vai virar 10. Então, nessa coluna teremos 5 menos 10. Impossível tirar 10 de 5. Então, nós vamos determinar um algarismo 1 ao lado do 5, que vai fazer ele virar 15. 15 menos 10 é igual a 5. Se lembre que nós determinamos um algarismo 1 ao lado do 5, fazendo ele virar 15. E por isso nós temos que somar 1 ao número de baixo da próxima coluna. Observe que nesse caso não tem número algum na parte de baixo do 2. Então, como não tem nada, nada mais 1 fica 1. 2 menos 1, 1. E o nosso resultado, note que apesar do método diferente, continua 1558.